Pessoal, dando então sequência ao capítulo 3, vamos agora então configurar o portal do Office 365 e adicionar o domínio ao mesmo. Adicionar o domínio ao portal. Então, para começar, eu vou acessar o site do Office 365 para que vocês possam criar o tenant, que é o primeiro passo também, né, ter este portal do Office 365. Basta vocês acessarem o site do próprio Office 365, office365.com.br, e neste site, para criar o trial é muito simples. Vocês vão acessar para empresas, explore o Office 365, pode ser aqui, ó, veja planos e preços. E aqui vocês vão clicar em Office Enterprise E3, avaliação gratuita, e aí você já pode ter a sua avaliação, ok? Aqui ele deu um erro dizendo que não foi possível adicionar este item à sua conta porque eu já estou logado, tá? Mas basta acessar o site e criar o seu próprio trial. Vai pedir as informações, como nome, endereço e também o domínio de provisionamento. O que é este domínio de provisionamento? Veja que aqui no portal eu estou logando com admin@learning365rocks.on.microsoft, ok? Então, o que isso quer dizer? Que este domínio Learning365 Rocks é um domínio de provisionamento. Não é o meu domínio válido na internet, não é o domínio da minha empresa, é um domínio de provisionamento. É um domínio que vai caracterizar que este portal, este container de Office 365 no Data Center Microsoft, ele é meu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar a minha conta, deixar eu inserir a senha aqui novamente. E aqui eu vou ter acesso ao portal de administração. Então, neste portal de administração, eu vou fazer as primeiras configurações do Office 365. Fazer as primeiras configurações de domínio, de portal e tudo que é necessário aqui para uma primeira configuração. Então, no primeiro passo, eu entrei, tenho aqui as informações. O que eu vou fazer? Eu vou explorar aqui rapidamente para que vocês possam visualizar o que nós temos, ok? No primeiro passo, eu tenho aqui todas essas opções de uso. Então, tenho o meu próprio Outlook, Yammer, OneDrive, os sites do SharePoint. Neste caso, eu tenho o Project, mas este tenant aqui eu tenho o Project integrado, são licenciamentos apartados. Eu tenho Delve, vídeos, enfim, eu tenho tudo que o Office 365 E3 me oferece. E no plano de administrador, clicando, eu vou direto aqui para a mesma página que eu estava, onde é o meu portal de administração. Neste portal eu tenho a configuração de usuários, então eu posso visualizar aqui quais são os meus usuários ativos, os usuários excluídos, delegados. Eu tenho o perfil da empresa, onde eu vou inserir aqui as minhas informações. Então, neste perfil de empresa, tem tudo que é referente aqui às minhas informações personalizadas, ou seja, as minhas informações de empresa mesmo. E eu ainda posso aqui colocar um tema personalizado. Eu posso colocar aqui um logo, onde eu tenho que respeitar aqui os requisitos de imagem. Eu tenho uma URL para este logo, ou seja, também tenho a opção aqui de redirecionar através da imagem para uma URL. E tenho também imagens de fundo. Posso selecionar qual a cor padrão, cor de tela, cor de tudo aqui e fazer um tema personalizado do Office 365. Vou cancelar, não vou mexer em nenhum tema agora. Tenho aqui ainda, além do perfil de empresa, contatos, caixas de correio, que são perfis de administração aqui do próprio Exchange, grupo, domínios, que é onde eu vou explorar aqui com mais ênfase neste vídeo. Tem toda a parte de bilhetagem, então tem as assinaturas disponíveis, as licenças, enfim, tenho tudo. Inclusive, alguns relatórios, né, conforme eu vou usando mais aqui o Office 365, eu vou poder aqui extrair relatórios. Então, por exemplo, quais são as caixas de correios ativas e inativas? Se eu clicar aqui, ele vai me dar um relatório. Então, são relatórios já pré-configurados.
relatórios existentes que eu também posso, através do portal de administração, ter acesso a eles, ok? Então, aqui eu tenho uma visualização, como o meu tenant é um tenant já preparado, já tem bastante informação, eu consigo ver aqui que eu tenho 32 caixas ativas e nenhuma caixa inativa, ok? Bom, este foi só um exemplo, só para mostrar aqui para vocês os relatórios possíveis. Eu tenho relatório de correio, de uso, eu tenho relatório de link, de SharePoint, relatório de auditoria, que é importantíssimo, do próprio OneDrive, proteção, regras da LP. Então, tem uma série de relatórios, eu também posso construir aqui os meus próprios relatórios, ok? Eu tenho toda a integridade do serviço, então, como que estão os meus serviços de Office 365? Eles estão funcionando bem, eu posso explorar aqui mais o link, por exemplo, está tudo funcionando direitinho, o Exchange Online também, a assinatura do Office. Então, se tiver alguma intermitência, algum erro inesperado, eu posso vir aqui no meu serviço e ver qual é o status dele. Se ele está um serviço normal, se ele está com recuperação estendida e assim sucessivamente. Posso aqui pegar todos os status e ainda posso ver quais são as manutenções planejadas. Então aqui, por exemplo, de serviço não há eventos futuros de manutenção planejada no momento. O último histórico que eu tenho aqui de manutenção é no serviço de identidade no dia 19 de janeiro. Então aqui eu tenho essas informações, tenho aqui também como abrir suporte, então eu posso abrir os meus chamados aqui, né, pela parte de suporte, nas solicitações de serviço, eu tenho já uma prévia aqui da integridade do mesmo, e tenho aqui os painéis, né, então tenho o Exchange, o Link, agora uma novidade também é o Bing Places, onde clicando aqui no Bing Places eu vou poder colocar informações da minha empresa. Então, eu vou poder colocar aqui qual é o país, qual é a localidade e assim sucessivamente. Tá? Vou clicar aqui em início. Ele vai me trazer aqui a possibilidade de dar para o meu portal uma opção de colocar aqui no Bing Maps a minha empresa. Bom, além disso, eu tenho alguns atalhos aqui, como por exemplo, atalho do administrador, onde eu vou poder baixar os meus softwares, atribuir licença de usuário, ou seja, tem alguns atalhos. Aqui em serviços incluídos, geralmente fica bem escondido, né? Eu tenho a ativação do Yammer, então eu tenho a integridade do serviço, a própria solicitação de serviço eu não tenho nenhuma, então posso abrir direto por aqui, é um caminho mais rápido. Usuários de e-mails inativos, então é o último relatório que eu executei. Proteção de e-mail, se eu tenho alguma mensagem, qual é o status aqui de spam, de anti-malware, de regra de transporte. Central de mensagens, onde eu tenho aqui as novidades do produto. Por exemplo, aqui eu tenho, nesse centro de mensagens, entrando aqui um pouco mais de detalhes, eu tenho aqui quais foram as últimas features lançadas. Eu tenho aqui como, por exemplo, no dia 3/2, que é bem recente, há uma semana atrás, uma nova feature do Outlook Apps para iOS e também para Android. Então, foi o lançamento do Outlook para dispositivos mobile iOS e Android. Eu tenho uma nova feature de Office para Android, tablets de Android. Então, aqui eu consigo ter uma prévia, né, do que eu tenho de novidades, do que eu tenho também de manutenção, etc. Então aqui eu tenho como impedir ou corrigir problema, planejar as alterações e aqui eu tenho a parte de manter informado. Então tenho também aqui uma série de opções. Bom, indo para o nosso objetivo aqui, que é configurar o domínio, veja que eu não tenho nenhum domínio ativado. Então a minha empresa precisa de um domínio válido. E não posso colocar os meus usuários para utilizar e-mail com meu domínio de provisionamento, porque não tem a marca registrada da minha empresa. Então, neste momento, eu preciso fazer o quê? Adicionar um domínio. Para quem vai fazer os exercícios do laboratório, é importante ter um domínio adquirido, um domínio válido com um DNS válido também. Eu utilizo para este laboratório o DIN DNS. Então, para laboratório DIN DNS me atende aqui muito bem.
Vou dar um login, vou ver se ele entra. Entrou. E eu tenho aqui o meu domínio, que é learning365lab.com. Este vai ser o domínio da minha empresa. Então, o que eu vou fazer? Já tenho aqui as informações. Deixa eu limpar esse registro TXT. Agora sim. Então, o que eu tenho? Eu tenho um DNS, eu tenho um domínio válido, esse domínio é meu. Então, eu adquiri este domínio. E eu vou inserir este domínio aqui. Então, eu vou começar o processo de inserção aqui do meu domínio. learning365lab.com. Vou avançar. Assim que ele avanço, ele vai pedir para eu comprovar que este domínio é meu. Então, ele vai falar, beleza, este domínio que você está inserindo aqui é seu mesmo, então comprove colocando um registro TXT dentro do seu DNS. Então, o que eu vou fazer é justamente isso. Vou criar aqui com TTL60, tipo TXT, e a informação, ms igual a ms, o valor que ele pede. Vou criar aqui o valor. Eu gosto de utilizar o DNS aqui, o DIN DNS neste laboratório, pois ele tem uma replicação muito rápida. Então a gente já vai poder ver aqui na sequência o domínio sendo validado, ok? Se você tem o domínio, este domínio aqui, por exemplo, que é o domínio que a gente está utilizando como o domínio da minha empresa. Se você tiver ele validado em outro tenant do Office 365, é necessário primeiramente você remover do tenant e depois, posteriormente, registrar como nós estamos fazendo agora. Eu vou clicar então em OK. Já adicionei o registro, acho que já é suficiente aqui o tempo para ele validar. E confirmado. Então aqui ele diz, confirmamos que você possui learning365lab.com. Uma vez que eu validei este domínio, eu vou clicar em avançar. E ele me dá a sugestão de adicionar usuários. O que acontece? Isso é uma novidade aqui para o Office 365, porque ele me dá agora a opção de eu trocar todos os meus usuários pelo domínio que eu acabei de adicionar. Então, eu vou poder selecionar aqui os usuários que eu desejo atualizar do meu domínio de provisionamento para o meu domínio válido. Então, eu não vou escolher aqui, por exemplo, o admin. Eu não quero que ele ingresse com este endereço. Isso é uma boa prática, inclusive. Eu sempre recomendo que o usuário admin ele não tenha o domínio válido, ele tem exatamente o domínio de provisionamento. E eu explico isso porque quando estivermos num ambiente de federação, este ambiente de federação falhar, você vai precisar ter uma conta com o domínio de provisionamento. Então, o admin é recomendado que você faça este processo sempre com o domínio de provisionamento. Então, não altere. Ele vai atualizar os usuários, então ele vai permanecer aqui atualizando por alguns instantes. Ele falhou, não tem problema. Eu vou simplesmente voltar aqui na tela de administração e vou acessar aqui os meus usuários novamente. Tá? Então eu tenho aqui usuários ativos. Veja que ele trocou, ok? Aquela falha no final, às vezes ocorre até por uma intermitência às vezes de internet, é normal, não significa que ocorreu um problema em todo o processo, mas eu vou voltar aqui em domínio e veja que a configuração está em andamento. O que significa isso? Eu já adicionei o meu domínio, ok? Já configurei os meus usuários, mas eu ainda tenho algumas coisas para se fazer aqui. A primeira dela aqui, que é criar novos usuários, eu não vou fazer. Então, eu não vou
aqui criar novos usuários, não vou importar nenhum arquivo CSV, então eu vou ignorar esta etapa, porque eu já tenho os meus usuários criados. Agora, eu preciso configurar o meu domínio. Então, a etapa 1 é verificar o domínio, a etapa 2 é adicionar os usuários, ou simplesmente modificar, como nós já fizemos, e a terceira etapa é configurar o domínio. Ele vai me pedir para que eu escolha aqui entre um site. Então, você já tem um site www.learning365lab.com? Eu vou dizer que não, eu não tenho. Poderia dizer sim, eu tenho, mas neste caso eu não tenho. Depois que eu entrei nesta tela, né, clicamos em avançar, eu entro nesta terceira etapa, que é de configuração do domínio. Então, aqui eu posso mudar os servidores de nome para o learning365lab.com, eu posso fazer uma série de alterações, posso selecionar outros provedores, como a gente pode ver, e depois, para esses registros, eu posso fazer as alterações. Eu não preciso fazer nenhum tipo de alteração, então aqui mesmo ele dá a opção, por exemplo, se não quiser mudar os servidores de nome, você pode gerenciar seu DNS e seu host. Então, neste caso, eu já vou para a opção seguinte, onde eu vou dizer que este domínio vai ser utilizado tanto para Outlook, e-mail, calendário e contato, quanto para link, mensagens instantâneas e reuniões online. Ok? Então, aqui ele diz que em seguida será exibido os registros de DNS que você vai poder adicionar lá no seu DNS público, no DNS no meu caso, e claro, esses registros vão ser necessários para que o learning365lab.com, que é o meu domínio, possa funcionar corretamente. Então, clicando em avançar, eu vou ter uma lista de todos os registros necessários que eu preciso adicionar ao meu DNS. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar todos esses registros dentro do DNS. Então, eu tenho MX, que eu vou precisar configurar. Eu tenho os meus registros de CNAME, eu tenho os meus registros TXT e os registros SRV, ok? Cada um deles tem um propósito. Eu não vou adicionar, por enquanto, MX, porque eu vou criar ainda a minha estrutura de Exchange Server local. Autodiscover idem, e aqui eu vou fazer a configuração inicial do link. Então, eu vou fazer as configurações iniciais do meu serviço de link. Então, os primeiros CNAMEs aqui de link que eu preciso configurar é o SIP, o Link Discover e o MSOID, que na verdade aqui é mais para uma configuração de client, ok? Não especificamente para o link. Então, o que eu preciso fazer? Veja, eu tenho o CNAME, eu tenho o host e tenho o apontamento. Então, o meu host é SIP. Então, o que eu vou fazer aqui? Voltar aqui nessa tela. Eu vou clicar SIP, que é o meu host. Eu vou deixar o TTL aqui em 60 segundos. O tipo é CNAME. Eu vou colocar aqui o apontamento, que são os dados. E vou criar o registro. Vou fazer a mesma coisa para o Link Discover. Vou selecionar só o destino, sabendo aqui que meu host é Link Discover. 60 milissegundos, tipo CNAME. E eu vou colocar aqui o apontamento. Criou. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o MSOID. Então, agora, MSOID, também 60 segundos. Ele também é o CNAME. E eu tenho apontamento. Beleza. Então, veja, eu criei todos os meus CNAMEs, exceto o Autodiscover. Eu vou criar o Autodiscover até para que a gente possa já deixar pré-configurado. Também é o CNAME e autodiscover.com. Quando nós formos configurar o e-mail, vai ser necessário inserir também um serviço de SPF. Esse SPF eu já posso inserir, porque quando eu tiver a minha estrutura de Exchange local, eu apenas vou
complementar esse registro. Então, ele é um registro de texto. Quando é texto, reparem que eu não preciso aqui colocar nenhum tipo de host. Eu posso criar direto aqui o serviço. Então, eu tenho o meu SPF já configurado. Já tenho os meus CNAMEs configurados. O MX, eu vou configurar o MX apenas por uma questão de visualização. Depois eu volto aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o MX, ok? Eu tenho a prioridade e o registro. Veja que eu sempre configuro aqui a minha prioridade, tá vendo? Então, 0, eu tenho que complementar o apontamento sempre com prioridade e o ponto de endereçamento, que é 0, espaço, o destino. E aqui foi criado o meu MX. Então, até mesmo o MX eu criei aqui por uma questão de visualizarmos como se configura. Agora eu tenho que configurar os meus registros SRV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar inserir serviço e protocolo e depois porta, peso e prioridade dentro do mesmo campo. Então, eu começo pelo serviço e protocolo. Em host, eu tenho o protocolo SIP, TLS, ok? Então, já tenho aqui. Ele é um tipo SRV. E eu vou ter aqui a seguinte informação. Eu tenho peso, prioridade e porta. E o destino aqui que eu estou configurando é o cpdironline.link.com. O que eu quero dizer? 100.443, ou seja, peso, prioridade e porta. Eu configurei esses registros dentro do mesmo campo. E é isso que deve ser feito aqui no momento que você configurar um arquivo SRV. Os dois protocolos e o peso, prioridade e porta juntos. Vou fazer o mesmo com o meu serviço de SIP Federations. Então, o SIP Federations aqui, botando, ele também vai seguir o mesmo padrão. Então, eu separo, na verdade, eu junto eles atrás de um ponto. Coloquei aqui o primeiro protocolo e ele vai ser underline TCP. Então, serviço e protocolo juntos. Então, aqui eu já coloquei TLS em cima, agora eu vou colocar underline TCP. 60 milissegundos, tipo SRV. Então, deixa eu só corrigir aqui. TCP e o SIP Federations. Eu dei um voltar aqui sem querer e acabei apagando. Então, SIP Federations.TCP SRV é a porta que vai mudar. Então, peso e prioridade é a mesma. A porta é a 5061. E o destino. Então, aqui eu já fiz serviço, ponto, underline, protocolo, SRV, peso, prioridade, porta e destino. Então, os dois SRVs criados, ok? Neste ponto, eu vou dizer, ok, adicionei os meus registros. E ele vai começar a verificar isso. Adicionou mesmo, então vamos fazer uma verificação. E aqui ele já me aponta que está praticamente tudo correto, exceto o meu SPF. Então vamos ver o que eu coloquei de errado no SPF. Vou copiar esse campo de novo, inclusive. Vou até o meu SPF, vou verificar aqui. O valor está correto. TXT. Não sei exatamente o que está incorreto. Então eu posso clicar aqui e o que devo corrigir. E ele diz, adicione esse registro. Então provavelmente ele não validou. O que eu vou fazer?
para uma questão aqui de desencargo, eu vou apagar, vou colocar um host qualquer e vou colocar um txt e vou colocar o mesmo campo. Veja, estou colocando o mesmo campo e vou adicionar aqui o registro novamente. Ele não deixa alfanumérico, então vou colocar SPF. Create record. Ok, criado com êxito. E eu vou dizer ok, corrigir os registros. Ok, corrigir os registros. E ele ainda não validou. Ok? Bom, eu posso clicar aqui em ignorar esses erros e concluir o processo. Então, o que eu fiz? Este processo, eu fiz a configuração do domínio, toda a configuração do domínio. Eu configurei também todo o meu serviço de DNS, ou seja, adicionei tudo. O meu link já vai funcionar o Autodiscover, já vai funcionar aqui todos os serviços do Office 365, ok? Para complementar este laboratório, eu vou acessar aqui a minha máquina, que é o Windows 10. E no meu Windows 10 eu vou acessar o link. Vamos ver se eu acesso aqui o link. Manualmente, mais fácil agora, né? Eu estou logado com uma conta do Office 365, então eu vou aqui conseguir fazer o logon com o usuário. Na P, acredito que seja esse usuário. Já vou colocar o domínio que eu registrei, porque eu já fiz essa alteração, inclusive. Ele vai se conectar ao servidor, vamos ver se dá tudo certo aqui já na autenticação, no funcionamento do cliente. Vou colocar o usuário da Ana, que é o usuário que a gente está usando aqui. Sim. Vamos aguardar ele logar. Help me click better, yes. Ok, loguei. E veja, já logou, já está funcionando, já estou usando o domínio meu, que é da empresa. E para complementar ainda, eu vou acessar o Office 2013 e vou abrir aqui o meu Outlook para ver se o Autodiscover está funcionando normalmente. Então, ele vai dizer bem-vindo aqui ao Outlook, yes. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui o nome do usuário e o e-mail. anap_learning365lab.com. Apenas o usuário e a senha já deve ser suficiente, uma vez que o Autodiscover esteja funcionando normalmente. Então, vou clicar em Next, ele vai fazer justamente esse processo de procurar as informações de Autodiscover, deste domínio, Learning365Lab. Ele vai pedir para eu confirmar a senha do usuário. Eu cliquei em cancelar erroneamente. Vou apenas clicar aqui em Next de novo. Ele deve me pedir novamente a senha do usuário. Ok. Agora cliquei em OK. Certinho. E está logando no mail server. Está logando no Office 365. E aqui eu já tenho meu processo também de Autodiscover funcionando. Eu já tenho o profile do usuário sendo carregado no meu Windows 10, já utilizando aqui uma máquina virtual com o Windows 10, ok? Já usando o Office 2013. Esse Office 2013, inclusive, já foi instalado aqui através do próprio portal do usuário. Ok? Então, aqui eu já fiz a instalação do Office usando o próprio portal. Este usuário já está pronto para enviar e receber e-mail. Então, aqui eu posso acessar inclusive o OWA, o Outlook.
Ou aqui mesmo, né? Vou por aqui mesmo, que já está mais fácil. O que eu vou fazer? Vou procurar pelo admin. Então, vou dar um check name. É justamente a minha conta que eu estou logado lá no meu desktop. Eu vou mandar um teste, um e-mail de teste. Veja que já sincronizou aqui todos os e-mails. Eu vou sair dessa máquina virtual. Vou voltar aqui para o meu domínio. E apenas para verificar, eu vou acessar o meu Outlook para ver se o e-mail da Ana chegou. Primeiro acesso, ele vai perguntar aqui do fuso horário. Brasil. Salvar. Então, o que eu fiz foi o processo completo. Aqui já chegou e-mail, né? Normal. Então, o que eu fiz foi o processo completo de registrar o domínio, registrar os DNS. Por isso, eu já coloquei MX e todos os registros de link para o cliente se configurar, para o Outlook configurar e ver que, através desta configuração, o portal já está funcionando normalmente. Ok? Bom, então, finalizado aqui o capítulo 3, nós vamos agora para o capítulo 4, que é a parte de entender quais são os tipos de identidade do Office 365.